Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre emergências diabéticas. Nada mais importante do que começar a falar sobre a diabetes propriamente dita. A diabetes ela é caracterizada como concentrações muito altas, conhecida como hiperglicemia, ou concentrações baixas, conhecidas como hipoglicemia de açúcar no sangue. Tá? Aqui temos as capitais brasileiras, né, a porcentagem da população de cada capital, de cada estado, que tem a diabetes, né, que seria a prevalência dessa doença. Vamos pegar lá a nossa capital, Curitiba, né, curitibana aqui, 9,5% da população tem diabetes. São Paulo tem 10% da população que tem a doença diabetes. Rio de Janeiro, 10,5%, né, que é a prevalência, né, a prevalência de diabetes da capital, que tem a maior prevalência de diabetes no Brasil. Tá? E temos lá a capital de Boa Vista, que a prevalência é de 5,3%, que é a menor do Brasil. Tá? Então, vamos lá, vamos falar de diabetes em números. Tá? Então, assim, vamos fazer uma média geral aí de 8% a 10%, né, da população tem essa doença. A diabetes, falando em números, vamos falar no mundo. No mundo, há mais de 387 milhões de pessoas portadoras de diabetes. No Brasil, possui cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes. Desses, 62% dos brasileiros, eles têm pelo menos um fator de risco para o surgimento da diabetes. Então, não é do nada que essa doença surge, né? Ela tem outros fatores de risco que podem estar ocasionando a diabetes. Estima-se que quase metade, né, 43%, desconhece o diagnóstico. Só quando vai fazer algum exame e tal, então não faz exame de rotina, então ele acaba desconhecendo que ele tem essa doença ou uma predisposição para tê-la. A diabetes, vou explicar para vocês um ciclo. O alimento. O alimento, a hora que você comeu, por exemplo, vamos pensar aí num pão. Você comeu, você ingeriu. Vem uma alta taxa de glicose, né? Uma glicemia. Que você comeu, você ingeriu, tá? Então passou pelo trato gastrointestinal, então veio com uma alta taxa de glicose. Alta taxa de glicose, ela estimula as células beta no pâncreas e ela inibe as células alfa nesse órgão. No pâncreas, a ação de um hormônio chamado insulina. A insulina, ela auxilia na saída da glicose da corrente sanguínea através das membranas celulares para o interior das células. Tá? Então, daí, quando ela foi para o interior das células, o fígado, ele absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Então, aqui já teve a transformação, né? Absorveu a glicose e armazenou na forma de glicogênio. Tá? Então, o que acontece? Consequentemente, há a baixa taxa de glicose. Agora, ao contrário do que a alta taxa de glicose, a baixa taxa de glicose, ela inibe as células beta do pâncreas e estimula as células alfa. Daí agora, o que vai levar em consideração é o hormônio do glucagon e não da insulina, tá? Então, vocês veem que o sentido é inverso. Aí, com o estímulo do glucagon, o fígado, ele quebra o glicogênio e libera a glicose. Liberando a glicose, fonte de energia. Tá joia? Então, esse seria mais ou menos o ciclo todo, quando o alimento ele foi ingerido, né? Passou pelo pâncreas, foi absorvido lá no fígado, armazenou na forma de glicogênio, daí abaixou a taxa de glicose, passou pelo pâncreas novamente, aí veio a ação do glucagon, aonde o fígado ele quebrou o glicogênio e começou a liberar a glicose, a energia. A diabetes, ela é caracterizada pelo uso de açúcar por uma pessoa normal, tá? Versus por uso de açúcar por um diabético. Tá? Então, ela é caracterizada quando o alimento ele é ingerido. Tá? Vamos lá. Estou comparando aqui de uma pessoa normal, aqui do lado esquerdo, e do lado direito, o diabético. Tá? Então, a diabetes, ela é caracterizada como, há muito tempo, como um grave distúrbio metabólico. Tá? É uma grave distúrbio metabólico. Então, na pessoa, vamos lá, vou falar mais ou menos o mesmo caminho
onde tem tanto para o normal quanto para o diabético. Tá? De uma forma mais simples, a digestão, ela se inicia no estômago, o alimento é degradado em açúcar simples no intestino delgado. Beleza, até aí é igual para o indivíduo normal e para o indivíduo diabético. Tá? Agora eu vou falar para vocês só o normal. O indivíduo não diabético, né? Então, os açúcares, eles entram na corrente sanguínea e a insulina, ela é liberada pelo pâncreas, tá? Então, vejam aqui, ó. Essa gravura está caracterizando isso daí. Então, o açúcar entra nas células com auxílio da insulina. Aí ele vai entrar nas células com auxílio da insulina. Beleza? Então, esse seria de uma pessoa saudável sem diabetes. Agora, quando depois que o alimento ele foi degradado em açúcar simples no intestino delgado, num diabético. Tá? Os açúcares, eles entram na corrente sanguínea, pouca ou nenhuma insulina é liberada. Então, essa que é a diferença entre o indivíduo saudável e o exercício diabético. Tá? Então, consequentemente, os açúcares, eles se acumulam na corrente sanguínea por causa dessa deficiência na insulina do diabético. Então, todos os sistemas orgânicos, eles são afetados, exceto o cérebro, tá? Porque o cérebro, ele não é dependente da insulina. Então, as células, elas são abastecidas com glicogênio, gorduras e mais proteínas como fonte de energia. O que isso vem acarretar? Menor massa muscular esquelética, mais o acometimento dos órgãos vitais. Tá? Então, o açúcar, ele permanece na corrente sanguínea e, finalmente, é eliminado com a urina. Tá? Então, gente, qual que é a principal diferença entre o indivíduo diabético e não diabético? Quando alimentamos, ingerimos o alimento, tá? E ele foi no trato gastrointestinal, qual hormônio que para o diabético tem a falta, por exemplo? Dele uma, dele duas. Acabamos de falar, gente. Insulina, parabéns. Tá? Isso aí, muito bem. Então, no diabetes, vocês já ouviram falar naquele... Vocês já viram, conhece alguém que usa o glicosímero? É um aparelho, um dispositivo? Vou falar para vocês um pouquinho do glicosímero agora. Vocês já viram? Alguém de vocês usa? Eu já. Tá. Eu vou explicar para vocês como que a gente vai estar utilizando esse glicosímero aí, tá? É bem simples. É assim, ó, o glicosímero, claro, primeira coisa, antes de mais nada, antes de estar fazendo o uso, né, desse dispositivo, tá? Que ele serve, a função dele é medir a concentração de glicose no sangue. Tá? Primeira coisa, você vai ter que lavar as mãos. O primeiro passo é limpar e secar muito bem as mãos, uma vez que quaisquer restos de alimentos, ao entrarem em contato com a fita reagente, podem modificar o resultado do exame. Tá? Então, ele pode ser confundido aí nessa situação. No dispositivo, temos a lanceta. Tá? Vocês podem ver, essa lanceta é esse material aqui. Ó. Tá? Veja aqui na figura 2. Vocês vão ter que encaixar primeiro vocês vão pegar a lanceta, né? Basta encaixar a lanceta no lancetador. O lancetador é o aparelhinho, tá? O produto, ele é bem didático. Basta retirar o lacre, tá? Ele tem um lacrezinho, você vai retirar esse lacre, e vale ressaltar que alguns lancetados possibilitam a regulagem da profundidade da lanceta nessa hora, tá? Onde é que ela pode ser incluída ali no lancetador. Você vai pegar o medidor, tá? Você vai pegar o medidor e o aparelho medir glicose e encaixar com uma tira, tá? Então, você pegou a lanceta aqui, você vai encaixar com a tira no aparelho. Enfim, você vai perceber que, nesse momento, o monitor, ele acenderá. O que significa que você já pode pingar uma gota de sangue, tá? Então, o que vai ser isso aqui, ó? Você colocou a lanceta aqui no lancetador, né? O dispositivo, ele ligou, tá?
você já vai estar pegando o medidor. O que você vai fazer? Você vai estar limpando o local, o próximo passo é você limpar o local. Apesar de ser apenas uma picadinha que você vai dar no teu dedo, né, para pegar um pouquinho de sangue, para você ver a quantidade de glicose, né, o nível de glicose, de açúcar no sangue, é recomendado realizar a limpeza do local antes de você fazer o furo, tá? Então, por isso, lave as mãos com água e sabão. A seguir, pegue o lancetador com uma lanceta e o dispare, tá? Então, esse daqui, ó, o lancetador, tá? A lanceta, e você vai estar disparando. O que você vai fazer? Você vai pressionar o dedo, tá? Você acertou com o lancetador aqui, fez um furinho, você vai pressionar o dedo, aí vai ser uma gotinha de sangue. Você vai pressionar leve o dedo para descer uma gota de sangue, que deve ser levada à ponta da tira, tá? Então, essa é a tira, beleza? Agora, espere alguns segundos para ver o valor da glicose seja apresentado no monitor do aparelho. Então, vai ser apresentado o valor da glicemia no monitor do aparelho. E não esqueça de descartar as tiras, pois elas não são reutilizáveis, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma retomada aqui, que antes no início eu fiz um pouquinho de confusão com vocês. Tá? Então, essa daqui é a tira, tá? Esse é o aparelho que vai medir a glicose, tá? Que é o glicosímero. Essa é a lanceta, o lancetador. E aqui você vai estar disparando, né? Onde é que vai ter onde é que você vai fazer o buraquinho para estar saindo sangue, beleza? Então a tira, né? Ela também, né, são todas não são reutilizáveis, tá joia? Quais são os erros para você estar utilizando? Alguém chamou? Sim. Tem alguma diferença ali? Tá mostrando tem que furar o lado do dedo, né? Eu tinha feito um curso de atendimento de farmácia, onde falava que tinha que furar no meio. Tem interferência no lado ou no meio? É porque, na verdade, é onde é que você vai ter uma maior irrigação sanguínea, né? Então, por exemplo, se você for fazer no meio, né? Então, você pode, a hora que você for fazer aqui assim, você pode ver que ali você vai ter uma quantidade de sangue, uma irrigação sanguínea maior, tá? Porque nem se você for fazer do lado, queira ou não queira, já está bem próximo ao osso ali, né? Então, já não fica mais um tecido mole, né? Então, assim, bem no meio do dedo, assim, seria mais interessante você fazer, tá? Porque aí a gente tem mais o tecido sanguíneo ali, a corrente sanguínea está maior, tá? Então, por isso que é mais fácil fazer dessa forma. Quais são os erros mais comuns de você estar utilizando o glicosímero? Não entender como funciona o aparelho e recomendações. Então, para evitar isso, tem que ler o manual, né? Realizar o teste após as refeições, que não é indicado você realizar o teste, né, após as refeições. Por quê? Apenas em casos de correção de glicose, ou, por exemplo, episódio de hipoglicemia, tá? Porque após a refeição, você foi alimentar e tal, queira ou não queira, a tua glicemia ela vai subir, né? Então, ela vai ter alteração. Então, por isso que você não pode estar fazendo após as refeições, é bom você estar em jejum. Não higienizar os dedos corretamente, fazer uma lavagem completa das mãos. Se possível, utilizar álcool e até mesmo secar bem depois, tá? Usar hidratantes antes das medições e os horários das medições. Antes das refeições, 2 horas após ou antes de dormir, tá? Então, o melhor horário, assim, seria, por exemplo, estou pelo menos em 4 a 6 horas de jejum, né? E para daí estar fazendo essa coleta, tá? O horário mais ideal para ser feito é a hora que você já acordou, né? Acordou, já foi lá, fez o teste, e aí seria essa melhor hora. A glicemia em jejum, tá? Vamos falar da glicemia em jejum. Podemos ter um estado de hipoglicemia,
o estado de hipoglicemia, que ele é considerado aí de 70 miligramas por decilitro. Vejam lá, ó, aqui temos a glicose, o leucócito e a hemácia. Tá? Então, a hipoglicemia, vocês vejam lá, o pouquinho que tem de células de glicose, né? Onde é que a pessoa ela fica com tontura e tal, fica fraca. Agora temos também quando é abaixo, a hipoglicemia abaixo de 70, tá? Agora o normal é de 70 até os 110. Agora vejam lá, ó como que já está aumentando as células de glicose. Tá? Ela já vai aumentando um pouquinho. Ela vai variar, o normal aí ela vai variar de 70 a 110. Agora, o pré-diabetes já vai variar de 110 miligramas por decilitro até 126, tá? E aí temos a diabetes, que é considerada a hiperglicemia, tá? Onde que, vejam lá, ó, olha as células de glicose, como é que estão, né? Já estão aí tomando conta aí praticamente da nossa célula, do nosso corpo, tá? Então, hipoglicemia de 70 miligramas por decilitro. Hiperglicemia, 150 miligramas por decilitro. Aqui, vamos lá, mais uma figura aqui para vocês verem de uma forma mais simples, né, do que acabamos de falar. Normal, glicemia de jejum, menor ou igual a 99 miligramas por decilitro. Pré-diabetes, de 100 a 125. Diabetes, glicemia em jejum, maior ou igual a 126. Vocês podem ver que as classificações elas são diferentes de acordo com os autores, tá? Mas com o passar dos anos, a glicemia aí já foi diminuindo, né, o normal. Então, antigamente era 110, foi diminuindo, agora a glicemia de jejum ela tem que ser menor ou igual a 99, tá? Então, esse seria o mais atual que podemos ter. A diabetes, vocês têm alguma dúvida em questão da normalidade da diabetes, da pré-diabetes, da hiperglicemia, da hipoglicemia? Hipoglicemia é uma das situações que mais acontece no dia a dia, né? Tanto nas academias, em casa, no esporte. Ô, professor. Diga. A insulina, o papel dela é transformar o açúcar em energia. E daí, quando a pessoa tem diabetes, é porque não tem insulina suficiente para transformar esse açúcar em energia, e ele continua sendo açúcar no sangue, é isso? Isso. Por isso que temos também a diabetes do tipo 1 e do tipo 2, que a gente já vai falar mais adiante. Tá? A insulina, por exemplo, tem aqueles indivíduos que são insulino-dependentes, né, que eles precisam fazer a injeção aí da insulina, né, fazer a aplicação da insulina, para daí ser transformada, ser transportada de uma maneira correta a glicose, né, porque senão vai dar o acúmulo e aí vai piorar a situação dos sinais e sintomas aí. Tá joia? Diabetes, as concentrações, olha lá, ó, veja lá. As diabetes, as concentrações muito altas, a hiperglicemia, baixa a hipoglicemia, né? As concentrações de açúcar no sangue. Agora, as complicações podem ser problemas circulatórios, cegueira, no sistema nervoso central, onde a ausência da sensibilidade das mãos e dos pés, o esvaziamento retardado do estômago, disfunção sexual e impotência. Então, veja tudo que a diabetes ela pode estar ocasionando na pessoa. Se vamos falar no AVE, ataque cardíaco que resultam nas patologias vasculares. Olha lá, agora respondendo a sua pergunta. Temos a diabetes do tipo 1, que é insulino dependente, onde pequena ou nenhuma capacidade de produzir insulina. Tá? Então, ali, por exemplo, o indivíduo ele não está produzindo insulina, consequentemente, o nível de glicose ali, ele está aumentando. Tá? Geralmente, isso aí já acontece lá na infância. Você pode ver, às vezes tem aquelas pessoas assim que fazem que elas são insulino dependente desde criancinha. Nossa, eu tenho primo, eu tenho amigo que desde pequenininho é insulino dependente. Então, isso aí já acontece lá desde a infância, tá? Então, as doses desse hormônio, ela é ministrada de uma forma injetável, tá? Então, a aplicação ela é feita diariamente.
tá? E aí que vai estar fazendo o controle da glicose na corrente sanguínea. Mas também temos a diabetes do tipo 2, que seria aquela não insulino dependente, que é a mais comum, tá? Então, esses indivíduos, eles produzem insulina em quantidade insuficiente ou as células não respondem a ela. Às vezes ele pode responder em quantidade suficiente, mas as células que não respondem a ela. Qual que seria o controle da diabetes do tipo 2? Que ela não é insulino dependente. Dieta, exercício físico e medicamentos, tá? Diabetes gestacional. Ela não é permanente, ela só acontece lá na gravidez. Controle, dieta, medicamentos, exercício físico. Os bebês, consequentemente, eles podem nascer muito grandes se você não tivesse controle, tá? Eles podem ficar bem grande, enorme, nascer bem pesado. Então, os problemas, eles cessam após o nascimento. Pode não ocorrer nas gestações subsequentes. Pode ser que seja só uma vez. Essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos em sala de aula, vamos conversar agora um pouquinho.